Nosso prota acordou e está super confuso e olha para cima e vê um berço de neném. Ele não entende o que está acontecendo e começa a rolar para lá e para cá. Aparece uma mulher com um baú de tesouros e coloca no berço do nosso protagonista. Ele estranha e pergunta qual seria a ocasião especial. O baú se abre e sai de dentro do baú uma fumaça preta sinistra. O nosso prota se assusta ao ver o que estava dentro da caixa. Era nada mais nada menos do que uma mamba sangrenta. Uma das cobras mais venenosas que existe. Alguém com mais intenções colocou essas cobras terríveis dentro do baú. O prota se questiona do porquê alguém colocaria cobras para mandarem ele de base. Ele chega à conclusão de que isso seria para reduzir o número de competidores para a linhagem. As cobras avançam bravamente, quando de repente, o nosso prota baby segura as duas serpentes nas duas mãos, e sorri como um demônio que estava prestes a nascer, e nem a serpente imaginava esse final. A cobra tentou fugir, só que o pequeno demônio não deixa. No dia seguinte nem os funcionários da mansão acreditaram no que acabaram de presenciar. O nosso prota comeu as duas serpentes como se fosse o café da manhã. As babás que colocaram as cobras lá foram de base, e apenas o nosso prota sabia da verdade. 8 anos se passaram, e o nosso prota tá sentadinho, assistindo a aula. O professor estava explicando como manusear uma espada. Aqueles que não põem mana na espada são chamados de iniciantes da espada. Aqueles que conseguem mudar a forma da mana são chamados de mestres da espada, que é 5 vezes mais forte do que os iniciantes da espada. E para terminar ele fala que o patriarca é um mestre da espada super apelão, e todos ficam surpresos com a força do mestre Hugo. O nosso prota fala que vai se vingar do patriarca. O professor vê o nosso protinha distraído. O prota fala que se ele quiser vencer o Hugo, ele vai precisar de um poder esmagador, e ele se pergunta quanto tempo vai levar até ele levar o Hugo de base. Nosso prota tá atualmente com 8 anos, os 3 gêmeos dão um sorriso sinistro, ele chama nosso prota de lixo e dá um empurrão nele, e tira sarro por ele ser um filho legítimo, e pergunta como ele conseguiu matar aquelas serpentes. Ele conta que em sua vida passada, foram esses 3 gêmeos que atacou ele enquanto ele fugia das falsas acusações. Eles eram mais conhecidos como os 3 gêmeos tridentes. Eles falam que não gosta do nosso prota. O demônio pensa que eles vão ser um grande problema daqui a 10 anos, e talvez ele deva cuidar disso quanto antes. 2 gêmeos apontam uma espada para o nosso prota, e pergunta se a pele dele é mais forte de que aço. Os gêmeos bolam um plano diabólico. Um dos gêmeos segura o protagonista por trás, e tampa a boca dele, e pergunta se ele consegue ficar mais de 3 minutos sem respirar. O prota decide seguir o jogo deles. Ele zomba e aposta que ele não dura nem 2 minutos sem respirar. 3 minutos depois, os gêmeos ficam chocados pelo que viram. Mais de 15 minutos sem respirar. Dos gêmeos manda soltar ele, e todos concordam. Quando ele solta o nosso prota, ele arranca fora o dedo de dos gêmeos, e cospe no chão como se não fosse nada. O prota dá um sorriso apavorante e diz, ele não disse que iria deixar a mão. Os 2 falam que não tem medo dele. O último diz que tem sim medo dele. Os 2 olham bolado. Ele se defende dizendo que ele arrancou o dedo dele fora. Os irmãos mandam o irmão se acalmar, e disse que é só pedir para o sacerdote colocar de volta no lugar. O prota fala que não vai permitir deles irem. Dos irmãos pega a faca e ataca sorrateiramente, e atinge o protagonista em cheio. O gêmeo que atacou se assusta, ao ver que a faca não perfurou a pele do nosso demônio. O prota pega o braço dele e aperta com força. O gêmeo começa a gritar que nem uma menininha. O prota dá um sorriso e fala que quer continuar brincando. O gêmeo que atacou pede perdão ao prota, mas ele não liga e dá um socão na cara do mimadinho. Os irmãos se assustam com a situação, e manda ele vir para cima. O prota vai com tudo, e dá uma voadora na fuça do segundo gêmeo. O outro cai no chão todo mijado pedindo perdão. O prota fala que eles não precisam ficar com medo, que o sacerdote vai curar eles logo. O prota pega a espada no chão, e fala que vai ser generoso e vai deixar 2, 3 se safarem. O gêmeo pergunta se ele tá falando sério, e qual ele vai deixar se safar. O prota joga a espada e fala que quem vai decidir são eles, e saiu dizendo para eles se decidirem logo, e que vai deixar apenas um se safar. Os gêmeos olham assustados, e olham um para o outro desconfiados. Quando o prota sai da sala, o som da porradaria estancando era visível.